Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai usar o resultado que nós obtivemos na aula passada para uma fenda para mostrar como é que faria então para uma rede de difração, tá bom? Então a aula 26 aqui é sobre o uso da integral de difração de Fresnel-Kirchhoff para calcular a rede de difração. Bom, então basicamente, né, a gente vai usar o resultado da aula passada, né, que a gente fez lá para uma fenda estreita de largura B, só que a gente vai calcular agora para uma rede de difração, considerando então que uma rede de difração são várias fendas, né, colocadas uma depois da outra. Então eu vou aproveitar aqui, eu estou ilustrando aqui 3 fendas, né, a gente teria várias fendas aqui subindo, e vamos colocar o meu eixo X aqui já faceando uma fenda. Tá bom? A abertura de uma fenda é B e aqui do início do fim de uma fenda ao início da próxima distância aqui é H. Bom, como a gente já aprendeu lá atrás, né, a gente pode usar o princípio de Babinet então para calcular isso daqui, simplesmente lembrando que o resultado da aula passada para uma fenda, né, a gente teve que calcular essa integral aqui, ó, era uma constante, a integral de I elevado a I ky seno de θ dy, né? Isso, agora, você vê que eu já não botei os limites de integração aqui de propósito, para a gente discutir agora o que a gente faz quando a gente tem várias fendas. Então, se eu tiver várias fendas, então seria uma primeira fenda de 0 até B, então de 0 a B elevado a ky seno θ dy, mais depois uma que vai de H até H mais B elevado a ky seno θ dy e assim sucessivamente. Então, como vale o princípio de Babinet, basta a gente ir somando as várias integrais de difração de Fresnel-Kirchhoff que representam já o resultado que a gente já conhece para uma fenda, é claro, então, no limite aqui de Fraunhofer. Bom, se a gente for estender isso aí então para n fendas, né, então eu escrevo meu U como sendo então C, a somatória J de 0 até n, né, do J vezes H até J vezes H mais B, daquele integrando dy, tá bom? Essa integral aqui é facinha de fazer, né? Uma integral que a gente conhece, então vai dar a exponencial pelo argumento, colocada aqui nos limites de integração superior e inferior. Então aqui dá a integral, né? Que dá a exponencial no limite de integração superior, menos a exponencial no limite de integração inferior, dividido por ik seno de θ, tá bom? Agora a gente pode tirar então em evidência aqui esse elevado a ik jh seno de θ, e aí essa expressão simplifica um pouquinho, vai ficar esse termo aqui elevado a i kb seno θ menos 1 sobre i k seno de θ, né? Então isso aqui tudo não depende então do índice j, né, da somatória, então ele pode sair aqui para fora do somatório, tá bom? Então resta aqui uma somatória do e elevado a i kj seno de θ, tá bom? E você consegue demonstrar então que esse somatório aí, né, usando algumas séries, ele pode ser escrito da seguinte forma, tá bom? Então vai dar um 2bc e elevado a i beta mais n menos 1 gama, seno de beta sobre beta, seno de n gama sobre n seno de gama, tá bom? Aonde esse beta, então, é aquele conhecido lá atrás, é o kb seno de θ sobre 2, e o gama que aparece aqui é só um kh seno de θ sobre 2. Então isso aqui é como se fosse aquela difração que a gente estava vendo lá atrás. Esse aqui é um termo, então, que depende da rede de difração, então depende aqui do espaçamento da rede de difração, né? Da periodicidade da tua rede de difração H. Bom, então esse é o resultado do meu campo, né? Ou perturbação óptica. Se a gente quiser agora aqui calcular então a intensidade, basta tirar o módulo quadrado desse campo, então vai dar alguma coisa, esse cara aqui vai embora, né? Porque o módulo desse aqui é 1, então isso aqui vai dar 1 e 0, seno ao quadrado, seno de beta sobre beta ao quadrado, seno de n gama sobre n seno gama ao quadrado, tá bom? Então esse daqui é o fator de difração, que é exatamente o mesmo resultado que a gente viu na aula passada, então isso aqui a gente chama de FD, né, de fator de difração, e esse cara aqui seria um fator de interferência, né, que diz respeito então à luz vinda das diferentes fendas que acaba se interferindo, criando um segundo padrão de acordo com a periodicidade lá da minha rede de difração H. Plotando essa figura, né, essa função aqui, ela dá uma coisa desse tipo, né, onde esse FD aqui é essa coisa externa, tá bom? Que dá aqui, então, o fator de difração, e aqui dá o teu fatorzinho de interferência, então, que vai dando as tuas ordens de difração da tua rede de difração, tá bom? Então, é claro que isso aqui a gente chama de ordem 0, ordem 1 e assim por diante. E é claro que a ordem 1 aqui, né, você calcula, vai acontecer quando
o FI for igual a zero, o que acontece então quando o seno de n gama é igual a zero, ou seja, quando o gama for um mπ sobre n, tá bom? Esses são os pontos de mínimo, né? E os fz's máximos, né, vão acontecer quando esse seno de n gama aqui for igual a zero, ou seja, quando essa expressão aqui for máxima, que acontece quando gama é igual a mπ. Tá bom? Como gama, né, lá do slide anterior, ele era kh sobre seno de θ sobre 2, a gente substitui isso daqui aqui, né? Troca o h por 2π sobre lambda, e a gente encontra então que as posições do máximo são para seno de θ igual a m lambda sobre h. Então são as posições dos seus máximos da tua fenda de difração. Uma outra coisa interessante que a gente em geral gosta de definir quando a gente tem redes de difração é o que a gente chama de poder de resolução dessas redes de difração, que eu estou chamando aqui da letra PR, tá bom? Esse poder de resolução é o lambda sobre delta lambda. Então isso daqui, na verdade, basicamente te diz, se você tem dois comprimentos de onda separados por por uma diferença delta lambda, né? O poder de resolução da tua rede de difração vai ser o comprimento de onda dividido por esse delta lambda, onde delta lambda então seria a menor diferença de comprimento de onda que você consegue observar. No critério de Rayleigh, né, então você imagina que você teria aqui a difração desse comprimento de onda, a difração do comprimento de onda lambda mais delta lambda. Então no critério de Rayleigh a gente diz que essas linhas vão estar resolvidas desde que o máximo de uma linha esteja no mínimo da outra, né? Então você ainda vai, então o que você vai observar experimentalmente vai ser isso daqui, né? Você vê um máximo, uma descidinha, né? Não muito pronunciada, e o próximo máximo. Então você vai conseguir perceber que tem dois máximos, tá bom? Quando há essa coincidência do máximo de um bater com o mínimo da outra, tá bom? Então esse é o critério de Rayleigh aí que se cria para saber quando você tem quando você consegue distinguir dois comprimentos de ondas diferentes, tá bom? Lembrando novamente que o poder de resolução, então, é isso daqui. Então, quanto menor o delta lambda que você consegue resolver, maior vai ser o teu poder de resolução. Ainda, em rede de difração, você tem o que a gente chama de dispersão angular, que é definido por esse dA aqui, ó, que é dθ de lambda, tá bom? Que é quanto que ela abre angularmente para diferentes comprimentos de onda, tá bom? Bom, pela condição de máximo que a gente viu lá atrás, né, para o FI, seno de θ é igual a m lambda sobre h. Então, se você diferenciando isso daqui, você consegue determinar então que cosseno de θ dθ é m sobre h d lambda, tá bom? Então daqui eu consigo determinar o meu dθ d lambda, né? Passo o d lambda dividindo aqui. E o cosseno para o lado de cá, então o meu dA eu consigo definir ele como sendo então a minha dispersão angular como sendo m sobre h cosseno de θ. Bom, ainda, né, do que a gente viu lá atrás, aquele nosso gama, ele é então essa expressão, substituindo aqui o k por 2π sobre lambda, no final das contas a gente consegue escrever que o nosso gama é πh seno de θ sobre lambda, tá bom? Então isso quer dizer o seguinte, que uma variação nesse parâmetro gama, né, vai ser devida a vai levar, né, se você preferir, ou melhor dizendo, né, uma variação no meu ângulo θ vai levar a uma variação nesse meu parâmetro gama, ou vice-versa, como você preferir. Então daqui eu posso escrever que o meu delta gama, diferenciando essa equação de cima, que o meu delta gama vai ser π sobre lambda h cosseno de θ delta θ, tá bom? Bom, então beleza, usando agora, a gente vai usar essa expressãozinha que a gente encontrou para o delta gama. Bom, então pelo critério de Rayleigh, né, no final das contas, o que a gente tem lá? A gente tem que o nosso delta lambda ele vai estar associado então a um delta m de 1, né, quando a gente mudar uma ordem de 1. Então, basicamente o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, se o meu gama ele é mπ sobre n, né? O meu delta gama vai ser π sobre n, m menos m mais 1, para um delta m igual a 1, tá bom? Que é quando a gente tem lá o FI igual a 0, tá bom? Então a gente consegue definir aqui o nosso delta gama dessa forma, imaginando que a gente tem um delta m igual a 1, que seria a condição para satisfazer o nosso critério de Rayleigh. Bom, sendo assim,
Agora eu substituo essa equação nessa, tá bom? E aí eu determino então que o meu Δθ vai ser igual a lambda sobre NH cosseno de θ. Tá bom? Então tá aqui, Δθ lambda sobre NH cosseno de θ. Voltando lá a nossa expressão para dispersão angular, ela era então delta lambda sobre Δθ, que era m sobre h cosseno de θ, tá bom? Daqui então eu consigo isolar o meu delta lambda, tá bom? Que vai ser h cosseno de θ Δθ sobre m, e substituo aquele meu Δθ que eu acabei de encontrar na expressão anterior, de tal forma que o meu delta lambda vai ser igual a lambda sobre n vezes m, ou seja, o meu poder de resolução, que é lambda sobre delta lambda, ele vai ser igual a n vezes m. Tá bom? Ou seja, o meu poder, que é só para uma coisa que talvez vocês já soubessem, né? Mas aqui é uma maneira que a gente consegue demonstrar isso daí, que o poder de resolução de uma rede de difração, ela é maior quanto maior for a ordem de difração que você tiver olhando, porque para ordens de difração maiores você tem maior dispersão angular. Então, se você, ao invés de olhar na primeira ordem de dispersão, se olhar na 10ª ordem de dispersão, você consegue ter maior resolução de comprimentos de onda. Assim como você tem maior resolução, poder de resolução na tua rede de difração, quanto mais ranhuras ela tem, né? Quanto mais fendas ela tem, quanto maior for o N que você tem na tua rede de difração. Bom, pessoal, então nessa aula eu só queria falar poucos comentários sobre a rede de difração. Vocês podem complementar um pouco lá dando uma olhada no nosso livro-texto. E então eu finalizo por aqui essa aula 26.